Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao estudo da África. Vamos finalizar o nosso módulo com os aspectos econômicos do continente africano. Vamos falar aí do extrativismo e dos recursos minerais e energéticos no continente africano. O subsolo e os recursos minerais do continente africano eles são pouco conhecidos, em razão principalmente da grande extensão territorial do continente e dos pequenos investimentos em pesquisas geológicas e mineralógicas. Então, esses fatores aqui contribuem para o pouco conhecimento desses recursos. Os recursos conhecidos eles acabam dependendo aí do capital internacional. Por exemplo, nós temos aqui, dos 17 minérios mais importantes, 7 praticamente são inexplorados no continente africano. Nós podemos olhar aqui nesse gráfico ao lado, né, os principais recursos minerais produzidos em 2016. Nós temos aqui, né, na terceira coluna a porcentagem da produção mundial do continente africano, essa porcentagem na produção mundial. Nós observamos aqui que são esses os minérios que não são cultivados, que não são encontrados aí na produção no continente africano, como prata, potássio, titânio, certo? Mas, apesar de 7 desses minérios não serem praticamente não serem explorados no continente africano, nós temos aí que alguns minérios são fonte aí de boa parte da produção mundial está no continente africano, como o manganês, por exemplo. Mesmo com essa pequena produção, nós podemos observar, por exemplo, que ela é muito concentrada. Então, alguns países específicos da África acabam detendo aí a maior parte dessa produção, como, por exemplo, a África do Sul, aqui na primeira linha, através do minério de ferro, né, 67% dessa produção está na África do Sul. 89% da produção de bauxita está na Guiné. No Marrocos, 81% da produção do continente de fosfato está no Marrocos. Então, nós vemos aí uma concentração da exploração desses minérios em alguns países. Os recursos minerais metálicos aconteceu aí a partir do século XIX, né? Por volta de 1850, a partir da segunda metade do século XIX, uma intensificação da exploração desses recursos, principalmente através da entrada de empresas e capitais europeus no continente para explorar esses recursos, com destaque aí para a África do Sul, que acaba produzindo boa parte aí desses minérios. Essa produção desses minerais metálicos ela acaba sendo voltada para a exportação. O setor industrial ele é pouco desenvolvido, né, no continente africano, então ele praticamente não faz uso desses recursos metálicos, por isso que eles são aí exportados. Nós temos aqui uma exploração de um mineral metálico nessa imagem. Ainda aí falando sobre os recursos minerais, né? O Congo ele é o maior produtor mundial de cobalto e tem 5% do total das reservas do mundo. A África do Sul tem a terceira maior reserva de ouro e a sétima maior produtora. Nesse gráfico aqui, a África, principais áreas de exportação de recursos minerais e energéticos no ano de 2016, de acordo com a legenda, nós podemos verificar em qual região da África se tem a produção desses recursos. Vocês podem acompanhar e observar mais atentamente na apostila de vocês, na página 298. Ainda falando dos recursos energéticos, nós temos aqui uma barragem de uma usina hidrelétrica, nós vamos ver que elas não são muito comuns no continente africano, principalmente em razão da escassa rede hidrográfica, como nós estudamos nos aspectos naturais do continente. O petróleo ele tem uma produção muito pequena. Podemos observar aqui que o país com maior produção de petróleo na África é a Nigéria. A produção ela é o 13º país que mais produz no mundo e a produção nigeriana de petróleo corresponde a apenas 2,3% da produção mundial. Urânio, destaque para a Namíbia e para o Níger, 4º e 6º maior produtores mundiais. Esse tipo de material ele é essencial para as usinas atômicas e ele tem um elevado valor de comercialização. O carvão também na África do Sul tem destaque para a África do Sul, o carvão no continente africano com destaque
para o país da África do Sul. Ele é o sexto maior produtor, representa 3% da produção mundial. A produção elétrica, né, de energia elétrica aí no continente. Apenas 20% vem das hidrelétricas, né? Aqui no Brasil a gente vê uma proporção bem oposta a isso. E 79% vem das usinas termoelétricas, né, movida a combustíveis fósseis. Aqui um exemplo de uma usina hidrelétrica, que compõe esses 20,8%. Falando aí da industrialização no continente, é pequena. A produção industrial da África do Sul, do continente africano, corresponde a 7% da produção mundial. 30% do PIB africano vem do segundo setor, que é o setor da indústria, né? Portanto, ele é importante para o mercado interno. Ele representa apenas 7% da produção mundial, mas representa 30% da produção do continente africano. Nós temos aqui uma indústria têxtil. O setor de mineração e energia ele é responsável por 75% dessa produção industrial do continente. Os demais setores que têm algum destaque são o setor têxteis, né, fabricação de tecidos, roupas, né, de alimentos e de produtos simples, né, com incremento aí de pouca tecnologia na produção. Vamos falar aí das dificuldades do setor industrial. A carência de mão de obra qualificada no continente é um dos empecilhos aí. O mercado consumidor interno, ou seja, as pessoas que vão consumir esses produtos na África, é um mercado pequeno e pobre, né, sem poder aquisitivo. Também tem uma baixa capacidade de investimento nacional, os países não têm muito dinheiro para investir aí no setor industrial. Há também a presença de baixos investimentos estrangeiros no continente, quando comparado a outros continentes do mundo. A infraestrutura é precária, principalmente de transporte e de energia. Outros fatores gerais que contribuem aí, né, para essas dificuldades, não só no setor industrial, mas em outros setores também da economia, a corrupção, a instabilidade política, os conflitos armados e uma administração pública ineficiente. Nós temos aqui o exemplo de um porto. Boa parte dos portos do continente africano não tem a tecnologia necessária para recepção e armazenamento de produtos e envio. Vamos falar aí do investimento agora da China na África. A China tem se tornado aí o principal país parceiro econômico do continente africano. Nós temos aqui uma imagem que ilustra essa relação, né? Temos um mapa aqui do continente africano com a bandeira chinesa. Então, essa parceria se intensificou aí a partir do início do século XX, principalmente a partir do ano de 2005, em razão principalmente da crise econômica mundial de 2008. Então, aconteceu aí um aumento dos investimentos chineses, principalmente na África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Era um cenário propício, né, porque nesse período da crise de 2008, as principais potências mundiais, como Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, tiveram aí uma queda na sua economia e diminuiu os investimentos, né, no continente africano, então uma queda dos investimentos dos países ocidentais na África. Então, a meta principal da China com esses investimentos é se tornar o principal país investidor no continente africano e ocupar aí as áreas ocidentais, né, as regiões que são são foco de investimento dos países ocidentais. A China também quer dominar essas áreas. Em 2017, nós tivemos aqui um investimento de 5 bilhões de dólares pela China na Nigéria e de 3 bilhões na Angola. Entre os 10 maiores fornecedores de petróleo para a China, nós temos aí 4 países africanos. Então, o petróleo é um dos recursos explorados aí pela China no continente africano. Vocês podem acompanhar, lembrando, na página 299, sempre no canto superior direito. Continuando aí falando do investimento chinês na África, os chineses eles investem em infraestrutura, como a construção e a recuperação de linhas de trem, de ferrovias, usinas hidrelétricas, a instalação de fábricas, de minas, a recuperação de estradas. O continente convive aí com dificuldades com o transporte, né? Porque normalmente os investimentos nessa área de transporte são elevados, né? E a de implantação demorada. O continente tem poucas ferrovias e as que existem datam ainda do período
da exploração colonial dos europeus no continente. As ferrovias do continente, elas não priorizavam as conexões regionais, em razão de terem surgido no período, né, colonial. Então, como nós vamos observar aqui no mapa, elas se dirigiam para o litoral, né, para as embarcações e para que se levasse esses produtos principalmente para a Europa, certo? Então não tem uma integração entre as ferrovias. Continuando aí o assunto na página 231, sobre a industrialização. Nós temos na África poucas cidades industrializadas, normalmente elas ficam no litoral. Nessas cidades encontra-se relativa mão de obra qualificada, o transporte é um pouco melhor, tem um mercado interno maior, com um poder aquisitivo maior também para consumir esses produtos, e tem também uma infraestrutura mínima. A África do Sul ela tem o 25º maior PIB industrial do mundo, isso dado do ano de 2007. O Egito tem o 28º PIB industrial do mundo no ano de 2007. Nós temos aqui um processo industrial aí relacionado a produtos do campo. Vamos falar aí do comércio externo agora, né? Ou seja, o comércio do continente africano com outras regiões do mundo. Em razão do subdesenvolvimento do continente, as exportações normalmente elas são relacionadas a produtos minerais e agrícolas. As importações são de produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados, né, com incremento de tecnologia. Então a matéria-prima vai para os países mais industrializados, né, e acaba retornando na forma de produtos manufaturados. Nós temos aqui que 55% das exportações, né, do continente africano era de combustíveis, né, ou seja, de produtos aí que não são manufaturados. Nós temos matéria-prima para combustíveis, né? Nós temos as importações, 63% de produtos manufaturados. Então, nós vemos aí uma dependência, né, do continente africano de tecnologia e de produtos manufaturados. O turismo tem crescido ultimamente no continente como fonte aí de renda, né, principalmente no Egito, na África do Sul, na Quênia e na Namíbia. Os principais turistas são turistas europeus, vindo do continente europeu, né? Vamos falar aí da doença do sono, é uma doença que pode atrapalhar a questão dos recursos advindos aí do turismo. É uma mosca denominada tsetse, ela está presente em 35 países, ela transmite um organismo unicelular, esse organismo ele atinge, né, os animais e os seres humanos e provoca sonolência. Aí com esse processo de sonolência, as pessoas e os animais que são contaminados, eles deixam de comer e beber. Cerca de 500 mil pessoas morrem por ano, né, em razão dessa doença, tem 80% de mortalidade. Essa mosca ela precisa de um ambiente com sombra e úmido para sobreviver, então ela é muito comum na savana, e a savana é a região que mais recebe turistas, né, no continente africano. Para a gente observar a questão da desigualdade socioeconômica, né? Os turistas, quando vão visitar essas regiões, como a gente vê aqui no mapa, eles fazem uso, né, de repelentes, né, para que essa mosca não os atinja. E os nativos, que são as pessoas que vivem ali nessa região, as condições socioeconômicas não permitem que eles tenham acesso a esses repelentes. Então a população nativa fica aí vulnerável a essa doença. Pessoal, nós temos aqui um exercício para a gente resolver, vamos tentar resolvê-lo, né? A África sobre a intensificação da relação da China com o continente africano. A África é o lugar em que a China mais investe. Segundo um porta-voz do Ministério do Exterior chinês, somente no primeiro semestre de 2016, Pequim fechou 245 novos acordos no valor de 50 bilhões de dólares no continente africano. O Império do Meio já superou há muito os Estados Unidos e as antigas potências coloniais europeias como principal parceiro comercial dos africanos. A prática das empresas chinesas na África ela é alvo de críticas, né? Já houve muitas violações, por exemplo, no que se refere à proteção e segurança do trabalho nas minas. Os investidores eles se aproveitam dos nossos cidadãos, fazendo com que trabalhem por tempo demais, muitas vezes sem roupas de proteção, aponta o analista zambiano, né, Vince. O texto ele apresenta características do crescimento chinês
do crescimento do investimento chinês na África. Sobre a relação entre a China e os países africanos, é correto afirmar que A. É uma relação que ela pode ser considerada positiva, pois o investimento chinês gera empregos e dinamiza a economia africana? Vocês acham que está correta essa afirmativa? Negativa, pois os chineses só estão interessados em explorar a matéria-prima e a mão de obra barata do continente africano? Na alternativa C, estabelece uma relação aí contraditória, pois ao mesmo tempo que auxilia a economia, ocorre a intensa exploração do povo africano. Nós temos na alternativa D afirmando que esse investimento é restrito ao setor industrial, como nós estudamos não é. Então a alternativa D está incorreta. E a alternativa E fala que é exclusivo, uma vez que os países africanos eles estabelecem um acordo comercial com exclusividade com a China. Não, nós verificamos que outros países, principalmente ocidentais, também realizam investimento na China. Então tem um comércio com esses países também. Então já sabemos que a alternativa D e E está errada. Nós lemos a alternativa A, que caracteriza como positiva, e nós vimos também a alternativa B. Essas afirmações estão corretas, né? Mas a relação do continente africano com a China, ela não é só positiva ou só negativa. Ela é uma relação contraditória, porque ela tem aí os aspectos positivos e os aspectos negativos. Com certeza auxilia na economia do continente, mas a partir aí da exploração do povo africano. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Pessoal, aqui termina a nossa aula. As dúvidas vocês podem direcionar ao tutor do grupo do WhatsApp. Oriento aos alunos que ainda não retiraram a apostila na escola que compareçam no horário adequado e com máscaras para retirar a apostila do segundo bimestre, porque em breve elas serão utilizadas nas nossas aulas. Na próxima aula nós vamos continuar aí com a resolução de algumas questões. É isso e bons estudos.